Oi, tudo bem? Algumas informações básicas e algumas curiosidades sobre o filme Rogue One, uma história Star Wars que chega agora dia 16 de dezembro nos cinemas. É lógico, um especial para você não chegar no cinema sem entender nada. Vamos lá? Bom, o primeiro ponto que você precisa entender é que o filme Rogue One não é uma continuação de Star Wars. Lá no finalzinho de dezembro de 2015 lançou o filme Despertar da Força, o 7º episódio de Star Wars. Porém, a história de Rogue One não tem nada a ver com a continuação disso. Na realidade, é um spin-off, ou seja, uma história paralela aos eventos que acontecem em Star Wars. Rodrigo, o que é um spin-off? Bom, eu explico. Spin-off é uma obra derivada de outra obra já existente. Porém, não entenda isso como uma cópia. São, na verdade, histórias novas que se originam de outras histórias que já foram contadas antes. Isso é bem comum no mundo das séries, por exemplo. Nós temos Better Call Saul, que veio de Breaking Bad. The Originals surgiu de The Vampire Diaries. Fear the Walking Dead surgiu de The Walking Dead. E nos cinemas também isso acontece direto. Recentemente nós temos Animais Fantásticos e Onde Habitam, que surgiu da franquia Harry Potter. Além também de Annabelle, que surgiu da franquia de Invocação do Mal. Ah, entendi. Obrigada. De nada. Bom, depois da aulinha básica, vamos continuar. Rogue One conta a história de um grupo da Aliança Rebelde que planeja roubar os planos da Estrela da Morte, uma das armas mais mortais do Império Galáctico. E aí nós vamos para um outro tópico, que se chama a cronologia de Star Wars. O primeiro filme de Star Wars lançado nos cinemas foi em 1977 e teve como título o episódio 4. Eu não entendi o que ele falou. Calma, vamos explicar. Eu sou aquele cara que gosta das coisas muito bem explicadinhas, nos seus mínimos detalhes, mas prossiga! George Lucas não tinha recursos suficientes para contar o nascimento de Darth Vader, né, com a história toda do Anakin Skywalker crescendo e tudo mais. Ou seja, o começo da história de Star Wars. Então ele partiu de um outro ponto, quando já estava estabelecido Darth Vader. A história do Darth Vader é contada no episódio 1, começa a ser contada no episódio 1, Ameaça Fantasma, lançado em 1999. No primeiro episódio nós vemos o Anakin Skywalker ainda pequeno, e posteriormente veremos a ascensão de Darth Vader, o icônico vilão de todos os tempos, e a sua famosa respiração. Ah, e é claro, também nós temos a clássica Marcha Imperial, o tema de Darth Vader, famoso tema do Darth Vader, que por questões de direitos autorais nós não vamos poder ouvi-la, mas fiquem aí com o remix. Assim, nós temos duas trilogias. A primeira trilogia, que é chamada trilogia original, lançada em 1977, que compreende o episódio 6, o episódio 5 e o episódio 4. E posteriormente lançada em 1999, a trilogia nova, que compreende o episódio 1, o 2 e o 3. O Despertar da Força, lançado no finalzinho do ano passado, é a continuação do episódio 6º, lá de trás. Não é tão confuso assim. E aí nós já vamos para um outro tópico, que é a história de Rogue One. Bom, Rogue One se passa entre o episódio 3 e o episódio 4. No caso, na verdade, o episódio 4 e o episódio 3, porque o 4 veio em primeiro. Porém, ele é mais perto do episódio 4, Uma Nova Esperança. Para quem ainda não viu o episódio 4, assista porque vale a pena. Luke Skywalker encontra uma mensagem escondida da Princesa Leia no androide R2-D2. A Princesa Leia ela é mantida refém pelas forças imperiais
comandadas pelo Darth Vader, mas consegue deixar essa mensagem secretamente antes de ser capturada. A mensagem contém informações sobre todo o plano de construção da Estrela da Morte. Vamos lá, vamos se situar. Estrela da Morte é uma gigantesca estação espacial que com um único laser consegue atingir e destruir um planeta inteiro. Pouca coisa, hein? Bem louco! Essa é uma das armas mais mortais do Darth Vader, construída, né, pelo Império Galáctico. Legal! Porém, a forma como a Princesa Leia conseguiu esses planos, conseguiu toda essa informação, não é contada no filme. E agora é contada em Rogue One. Empolgante! Então, basicamente, a história é essa, né? Resumidamente. A história se passa entre o episódio 4 e o episódio 3, mais próximo do episódio 4, mostrando como eles conseguiram pegar essas informações da Estrela da Morte. E aí nós vamos para um outro tópico que são os personagens principais. Quais são os personagens principais do filme? A principal personagem do filme se chama Jyn Erso, que é interpretada pela atriz Felicity Jones. Você já conhece a Felicity Jones de filmes como A Teoria de Tudo, O Espetacular Homem-Aranha, Mr. Parker? Yeah. Hi. I work with Harry. Nice to meet you. Hey, nice to meet you. e recentemente ela atuou ao lado de Tom Hanks em Inferno. You were intubated. Anything you got came through the IV. Em Rogue One, ela interpreta uma jovem cheia de problemas, de delitos, porém ela é a chave essencial para a missão de capturar os planos da construção da Estrela da Morte. Isso porque, além de ser bem astuta e útil na missão, ela também é filha de Galen Erso. O Galen Erso é interpretado por um ator que eu não vou conseguir falar o nome. Mads Mikkelsen. Eu acho que deve ser isso. O cara é famoso, o cara fez a série Hannibal. He's had a mild seizure. That doesn't seem to bother you. I said it was mild. E recentemente também ele está como vilão de Doutor Estranho. O Mads, ele interpreta esse pai, o pai da protagonista principal, que é um cientista que acaba sendo convocado pelo Império Galáctico para construir, para elaborar todo o projeto da construção da Estrela da Morte. E aí tá, né? O pai constrói a Estrela da Morte e a filha quer roubar os planos da Estrela da Morte. Vixe! Mais um conflito entre famílias aí, né? Como se nunca tivesse acontecido isso antes na saga de Star Wars. I am your father. E aí, seu Dart, que coisa complicada, hein? Seu Dart, vem cá, o que isso tem a dizer a respeito desse abandono familiar? Bom, no trailer é mostrado apenas a chegada do vilão, que já já a gente comenta sobre ele. Ele chega até o local onde vive o Galen. O Galen vive com a sua filha, a Jyn, ainda pequenininha, e mostra ela pequena acompanhando essa chegada. Porém não fala o que aconteceu, como ele foi conduzido até o Império, como ele teve que se submeter, se ele foi obrigado a construir a Estrela da Morte, enfim, isso não informa. O que nós sabemos apenas é que o pai e a filha se separaram, por alguma razão. A filha não sabe mais o paradeiro do pai. E só depois de mais jovem, só depois de mais adulta, é que ela descobre que o pai é o responsável pela construção dessa arma mortal. E aí então ela recebe a missão de resgatar os planos e também de capturar o próprio pai. Bom, aí nós chegamos no vilão da história, que é quem aparece no comecinho do trailer, nessa imagem aqui que você está vendo agora. O vilão é o diretor Orson Krennic, que é interpretado por um ator que eu também não vou conseguir falar o nome. É Ben Mendelsohn. Ben Mendelsohn. But the second time I have control the match. Bom, apesar de eu não saber pronunciar corretamente o nome, Iraq. Ele fez o filme Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge, e também, recentemente, a série da Netflix, Bloodline. Come on, man. O Ben interpreta esse diretor, até mesmo descrito como um burocrata, mas bem sanguinário, que é, junto com Darth Vader, o vilão ali, né? Ele quer cada vez mais que o Império se torne predominante em todas as galáxias, né? E todo mundo que vá contra o Império ele acaba exterminando. E ele quer, claro, exterminar a Aliança Rebelde. Só que, porém, um detalhe bem interessante é que
Ambos, Darth Vader e esse vilão, o Krennic, eles são bem diferentes na forma de conduzir as coisas. Isso pode gerar um certo conflito entre eles. O Darth Vader ele tem mais a questão da força, né? Da força está nele, e ele usa de uma forma mais espiritual até mesmo. E ele tem como meta construir essa Estrela da Morte. Já o Krennic, ele não tem isso como principal argumento ali para poder destruir a Aliança Rebelde. Ele se baseia mesmo na força militar. Então aí nós podemos ver, quem sabe, né? Provavelmente pode-se ver aí um conflito entre ambos, um conflito interno. E a gente gosta de um barraco, né? Olha ela! Que isso, Natália? Olha ela! Um outro personagem importante que já apareceu em episódios anteriores é o de Mon Mothma, que é uma líder, uma senadora que é líder da Aliança Rebelde. Ela é interpretada nesse filme, em Rogue One, pela atriz Genevieve O'Reilly. E ela repete o papel que ela fez no episódio 3. Porém, parece, com o material divulgado aí, que ela tem um personagem um pouquinho maior do filme do episódio 3. Esse personagem já apareceu no episódio 6, O Retorno de Jedi. Porém, quem interpretou foi a atriz Caroline Braxton. Em Rogue One, a líder ganha mais importância, até mesmo articulando ali toda a ação dessa missão em busca dos planos da Estrela da Morte. Além disso, nós temos também outros dois personagens interessantes e importantes que também podem fazer elos ali, ligações em toda a trama, que são os membros recrutados por esse esquadrão para roubar os planos da Estrela da Morte. Nós temos o capitão Cassian Andor e o piloto Buddy Rook. O Cassian é interpretado pelo ator Diego Luna. O Diego Luna é um mexicano que já fez outros filmes também bons, como Terminal, ao lado de Tom Hanks. Eat shit. What? Eat shit. Eat shit? Eat shit. Eat shit, eat shit, eat shit. O Elysium, ao lado do Matt Damon. What do you mean, no? You didn't even hear what I was gonna say? All right, go ahead, go ahead. E recentemente ele interpretou ao lado do Mel Gibson no filme Herança de Sangue. Já o piloto é interpretado pelo ator Riz Ahmed. Outro que eu não consigo pronunciar. O Riz já esteve recentemente no último filme, o mais recente filme da franquia de Jason Bourne. E ele também é o personagem principal da série The Night Of, que é da HBO. No trailer há um outro personagem bem interessante, que é uma espécie de samurai, e é uma coisa inédita em filmes ligados ao Star Wars, que é justamente o Chirrut-Îmwe. Não sei se eu pronunciei corretamente, desculpa aos fãs aí de Star Wars. Ele é interpretado pelo ator Donnie Yen, e por sinal estará em breve novamente nos cinemas com o mais recente filme da trilogia dessa saga de Triple X. O personagem dele é bem interessante porque ele não é um Jedi, até porque no filme nenhum Jedi é mostrado. Eles se esconderam, né? Você teve lá no episódio 3 a matança feita pelo Anakin Skywalker, que já estava se tornando, né, o Darth Vader, já estava indo para o lado negro da força. Ele mata todos os Jedi, pelo menos é isso que ele acha, né? Porém, alguns Jedi sobrevivem e se escondem. Então, por isso, nesse filme, não haverá participação de Jedi. Os Jedi estão sumidos. Então, cabe à figura desse personagem em trazer a espiritualidade ali da força, do Jedi, para o desenvolvimento dele nas artes marciais. E é interessante porque o personagem dele é cego. E ele usa, então, toda essa experiência que ele tem para superar esse obstáculo da cegueira e combater, ter uma atuação forte aí com a força. Muito bem, agora nós passamos então para um outro tópico, que seria qual é o significado de Rogue One. Se você procurar traduzir a palavra Rogue, você vai encontrar vários significados. Ô, voz do Google, por favor. Rogue pode ser trapaceiro, velhaco, patife, tratante, maroto e intrujão. Tá, tipo, a última palavra eu não consegui entender direito. Eu disse intrujão, seu surdo. Ok, tá, desculpa, obrigado. De nada. Bom, você percebeu aí com a educada voz do Google que as definições para Rogue são diferentes, né? São variadas, porém, normalmente são designadas a pessoas meio rebeldes. Então, de
uma forma geral, a gente pode dizer que Rogue é um rebelde que pode ser solitário, um rebelde que tem artimanhas e tal. Bom, isso também foi surgindo várias dúvidas, né? Até porque Rogue também aparece num game, um game popular da Nintendo. No filme há um detalhe interessante. O personagem do Buddy... Olá, confeiteiros. Olá. Não esse Buddy. É Buddy ou é Buddy? Buddy. Agora eu tô confuso na pronúncia. But the second time I have control the match. Enfim, esse cara aí, ele em determinado momento precisa dar um codinome para a equipe. Então ele olha para a personagem da Jean e olha para os outros e fala Rogue One. Ou seja, meio que ele vê que ela é uma rebelde, mas ela tá junto com eles. Então nós somos os primeiros rebeldes, Rogue One. Aí nós temos então uma conotação meio que militar para o termo Rogue One. Mas o diretor do filme, que é o Gareth Edwards, ele em uma entrevista disse que Rogue One tem mais significados, é mais profundo. Ele cita, por exemplo, que Rogue One é o primeiro filme fora da franquia original de Star Wars. Ou seja, é o primeiro rebelde. E além disso também nós temos a Jean Erso, a personagem forte da Jean Erso, que também é uma rebelde. Então aí tem inúmeras explicações para Rogue One, mas basicamente é o nome dado, é o codinome militar dado para essa missão, para essa equipe que vai em missão em busca dos planos da Estrela da Morte. E agora, para finalizar, a pergunta que não quer calar. Darth Vader irá aparecer no filme? Bom, os trailers estão aí para comprovar que Darth Vader vai aparecer. Agora a gente não sabe qual vai ser o tamanho e a importância, a relevância do papel dele no filme. Uma revista dos Estados Unidos até confirmou a presença do Darth Vader aqui, né? Olha só, eles estamparam a foto do Rogue One, do elenco, e tem lá, Darth Vader is back. E a presidente da Lucasfilm, que é a Kathleen Kennedy, ela afirmou que o filme terá a presença de Darth Vader, porém será de uma forma sutil. Ela também falou que garantiu que o Darth Vader em um determinado momento, em um momento estratégico, irá complicar as coisas. Ou seja, ele vai dar mais trabalho em um determinado momento. E é isso que nós queremos. Sim, nós amamos o Darth Vader, né? Ou não? Bom, vá aos cinemas assistir Rogue One, uma história Star Wars. O filme chega aos cinemas no dia 16, alguns cinemas antecipam no dia 15 de dezembro. E você então é convidado a voltar aqui no nosso canal para poder comentar o que achou do filme. E aí você vai me dizer se o Darth Vader tem um papel grande, legal, bacana, ou se simplesmente fizeram como Coringa lá no Esquadrão Suicida. Beleza? Esse foi o primeiro especial aí dos Geeks. Um especial um pouquinho maior, né? Um vídeo um pouco maior explicando alguns detalhes, mas valeu a pena, né? Então por isso se inscreva no nosso canal para que mais vídeos como esse, vídeos curtos, vídeos longos, enfim, dicas estejam sempre aqui na nossa timeline. E também curta as nossas redes sociais. Entre no nosso Instagram, no nosso Twitter, no nosso Facebook, acesse o nosso site, tem muita coisa legal, bacana te esperando. Até mais!